Oi, bem-vindos ao meu novo canal. Aqui eu vou compartilhar um pouco da minha rotina saudável e da minha vida com vocês. Eu sou a Ludmilla, mas vocês podem me chamar de Lud. E nesse vídeo eu vou me apresentar um pouquinho. Eu tenho 31 anos, eu sou arquiteta de formação e eu sou casada. Desde nova eu sempre gostei muito de esportes. O primeiro esporte que eu fiz foi o vôlei. Eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. Na época também eu já tinha feito balé e tinha feito jazz. Eu gostava, mas eu não amava. Eu entrei no vôlei quando eu me mudei de cidade, devo ter praticado uns 3, 4 anos de vôlei, e depois que eu voltei para minha cidade, eu entrei pro basquete junto com as minhas primas. Eu adorava basquete, eu devo ter jogado mais de 5 anos. Eu lembro que eu parei de jogar mais ou menos com uns 16, 17 anos, porque na época a escolinha de basquete meio que foi acabando, né? E aí depois eu voltei a jogar basquete só na faculdade, quando tinha os jogos universitários, era só uma vez ao ano. Mas eu joguei nos 5 anos de faculdade. Inclusive, no último ano, a minha turma de arquitetura foi a campeã do basquete feminino e eu fiquei muito feliz. Assim, eu nunca fui muito boa, mas também não era muito ruim, sabe? Eu não era confiante, eu não achava que eu era capaz, mas tudo bem, eu gostava de jogar. Na minha adolescência, eu adorava me arrumar. Eu nunca tive a melhor autoestima, na verdade eu tinha baixa autoestima. Eu nunca gostei muito do meu corpo, eu sempre vivi num efeito sanfona, engordava e emagrecia. E eu nunca me achava bonita o suficiente. Mas pelo menos eu gostava de me arrumar. Eu gostava muito de arrumar meu cabelo, eu gostava muito de maquiar, eu gostava muito também de fazer as unhas, e até hoje eu gosto. Com o tempo eu fui aprendendo a me virar. Minha mãe me ensinou a escovar o cabelo, minha prima me ensinou a princípio a fazer maquiagem, depois eu fui aperfeiçoando, né? Vendo alguns vídeos aqui no YouTube. Aos poucos eu fui comprando as minhas coisas, minhas maquiagens, meus pincéis. E depois eu também comecei a aprender a fazer as minhas unhas sozinha. Enfim, eu tinha uma baixa autoestima, mas pelo menos eu era vaidosa. Bom, eu conheci o Matheus, meu marido, em maio de 2019. E a gente começou a namorar no mês seguinte. E nesse mesmo mês eu apresentei a minha defesa do meu TCC. Ele estava lá comigo, ele me viu formar, ele estava comigo também na minha colação de grau. Depois que eu me formei, eu tive uma oportunidade de emprego na minha área, em uma loja de iluminação da minha cidade, mas na época não foi uma proposta muito boa, então eu acabei não aceitando. E depois eu fui trabalhar com a minha tia, com prótese dentária. Eu nunca trabalhei na área de arquitetura, eu formei, mas não era uma coisa assim que eu amava. Então eu já trabalhei em papelaria na época das férias. Eu fiz 1 ano de curso de auxiliar administrativo no Senac, na época da faculdade. Durante esse 1 ano eu fazia 1 semana eu trabalhava na empresa e 1 semana eu fazia o curso no Senac. Eu gostei do curso, foi bom. Eu já trabalhei no Boticário, já trabalhei como maquiadora, já fiz curso e hoje eu trabalho com meu marido. O Matheus tem uma representação comercial, ele é engenheiro agrônomo e eu ajudo ele na parte administrativa e no financeiro. Então, meu curso aí de auxiliar administrativo me serviu para alguma coisa. Eu também sou dona de casa. E tá aí uma coisa que eu achei que eu nunca ia gostar. E hoje em dia eu gosto muito de cuidar da nossa casa e das nossas coisas. E apesar de cuidar muito da nossa casa e também cuido, lógico, do meu marido, eu tava esquecendo de cuidar de mim. Eu tava me deixando de lado. Depois que eu me casei, eu mudei aqui pro Goiás. E depois de 1 mês mais ou menos morando aqui, eu me matriculei numa academia nova que abriu aqui perto de casa. Inclusive a Blue Fit. Comecei a fazer musculação para cuidar do meu corpo, né? Para cuidar de mim, da minha saúde. Mas eu não gosto muito de musculação. Mas aí eu lembro que uns meses depois eles abriram umas aulas coletivas. Eu achei legal. Eu entrei no Pilates e eu entrei na aula de Fit Dance também. Eram 3 vezes na semana o Fit Dance, 2 vezes na semana o Pilates. E fora a musculação, né? Que eu fazia praticamente todo dia, de segunda a sexta. Mas assim, eu ia por obrigação. Eu mesma nunca gostei muito de musculação. Então, o dia que eu tava com preguiça, o dia que o Matheus não queria ir comigo, eu não ia. Eu sempre fui um pouco ansiosa e desde que eu me lembro, eu sempre descontei meus sentimentos na comida. Então, se eu tava triste, eu comia, se eu tava feliz, eu comia, se eu tava nervosa, eu comia. Tudo eu comia, tudo era motivo pra comer. Por isso que eu vivia nesse efeito sanfona. Quando eu comecei a fazer o Fit Dance na academia, eu meio que transformei ele no meu aeróbico do dia. Porque eu não fazia esteira, eu fazia bicicleta assim de vez em quando, não gostava muito, mas às vezes eu fazia, mas daquele jeitão, né? Aí eu falei, não, então eu vou dançar pra queimar caloria e ser meu aeróbico. Só que depois as músicas começaram a me desanimar, eu comecei a não gostar, os musicais que não me agradavam, letras de música também que eu não achava legal.
E aí eu já tava desanimando também da dança e queria arrumar outra coisa para substituir. Antes do nosso casamento religioso, em setembro de 2023, o Matheus falou assim: eu vou correr 10 quilômetros. Eu apoiei ele e falei: então vai lá, meu amor. Pensei, né? Meu Deus, que missão difícil que ele arrumou. E aí, ele conseguiu correr os 10 quilômetros antes do casamento. Quando passou o nosso casamento, o Matheus resolveu treinar corrida de verdade. E aí, ele começou numa assessoria de corrida e ele resolveu também fazer uma prova de 10 quilômetros em 2 meses. Ele até me chamava para correr, mas eu não gostava, eu nunca aceitava o convite, porque eu tenho urticária. E quem não sabe, urticária é quando o sangue esquenta, você faz atividade física e o sangue esquenta, principalmente quando você tá correndo, né, que o sangue esquenta rápido, começa a coçar, começa a empolar. Eu não empolo, eu só coço e fico vermelha. Meu pai tem isso também, ele empola. Só que eu dou isso nas pernas e dou na barriga, nos braços até que não. Só que por dar isso nas pernas, ficava assim, insuportável de eu fazer atividade física assim, sabe? Quando eu fazia basquete, eu dei poucas vezes isso na minha adolescência, essa coceira, mas eu não sabia o que era. E aí, na época da faculdade, eu descobri o que era, porque meu pai descobriu nele essa alergia. E aí eu falei, nossa, eu também tenho. Então, toda vez que eu ia jogar basquete nos jogos universitários, eu tomava antialérgico. Aí eu pensei, gente, mas não tem condição. Toda vez que eu vou correr aí, 3 vezes na semana mais ou menos, eu vou ficar tomando antialérgico. Além de que eu achava muito difícil a corrida, né? Conseguir correr ali meia hora, 5 quilômetros, 1 hora sem parar. Eu achava assim quase que impossível. Então eu nunca aceitei os convites do Matheus. Mas eu acompanhei ele na primeira prova de corrida dele. Ele correu os 10 quilômetros, ele ficou super feliz, eu também fiquei muito feliz por ele. No outro ano, em março de 2024, ele falou assim, vou correr outra prova de 10 quilômetros. Aí eu falei, então tá bom, vamos lá, nós de novo, na prova dele. Eu fui, né, como sempre, de apoio moral, fui lá junto com ele. Só que nessa prova, eu vi algumas pessoas largando, né? Depois que o Matheus largou, fiquei olhando a largada lá de todo mundo. E aí tinha algumas pessoas que foram empurrando alguns carrinhos de bebê. Pensei, né, nossa, imagino eu que eles não têm com quem deixar os filhos, né? E colocar as crianças no carrinho de bebê e foram empurrando na prova, né? Eu vi uns 2, 3 casais fazendo isso. E aí, teve uma hora que eu vi um pai vindo correndo com uma criança, uma menininha, de uns 10 anos de idade, mais ou menos. Ela lá de mão dada com o pai dela e com o número de peito, tá? Ele ia fazer a prova junto com ele. Os dois iam correr 5 quilômetros. Gente, quando eu olhei aquela criança, eu falei, não é possível. Falei, se essa menina de 10 anos dá conta de correr, eu também dou conta. Não é possível. Acho que foi a virada de chave que eu precisava para eu entrar na corrida. Quando o Matheus terminou a prova, ele ficou super feliz e eu também super empolgada, falei assim para ele, eu vou correr, eu vou começar a correr e quero correr 5 quilômetros. Ele ficou super feliz, pensou, né, finalmente essa menina aceitou meu convite. E aí ele me falou assim, se você começar a correr de verdade mesmo, eu vou te dar um tênis para te incentivar, porque eu não tinha tênis de corrida. Então no outro dia, na segunda-feira, eu já fui pra academia e falei, é hoje que eu vou fazer 2 km nessa esteira. Lógico, né, eu não ia começar correndo de uma vez, eu nunca tinha corrido sem parar. Eu jogava basquete, mas eu corria tiros de um lado do outro na quadra. Mas eu nunca tinha corrido assim, sem parar, 5 minutos sem parar, nunca tinha corrido. Então eu falei assim, eu vou correr 1 minuto e vou andar 1 minuto, até dar 2 quilômetros. E assim eu fiz. Aí eu fiz na segunda, na quarta e na sexta. Fiquei super feliz, o Matheus pediu o tênis pra mim, mas continuei correndo com o meu tênis até meu tênis chegar. Na outra semana, eu fui fazer 3 quilômetros. Aí eu fiz da mesma forma, fiz 1 minuto andando, 1 minuto correndo, até dar os 3 quilômetros. Fiz isso também 3 vezes na semana. Na outra semana, eu aumentei minha meta. Falei, essa semana vão ser 4 quilômetros. E aumentei também meu tempo correndo. Em vez de eu fazer 1 minuto andando e 1 correndo, eu passei a fazer 1 minuto andando e 2 correndo. E assim eu fiz até dar os 4 quilômetros, as 3 vezes na semana. E nessa semana foi quando meu tênis chegou. Gente, que diferença! Nossa, faz muita diferença ter um tênis bom. Eu só tava correndo na esteira. Aí na outra semana eu falei assim, é agora que eu vou correr meus 5 quilômetros finalmente. Fui pra academia de novo, na segunda-feira, e fiz da mesma forma. Andei 1 minuto,
corri 2 minutos até dar os 5 quilômetros. Gente, quando deu os 5 quilômetros, eu falei assim, meu Deus, eu sou demais. Gente, eu adorei ter conseguido fazer os 5 quilômetros, mesmo que não correndo, sem parar. Eu fiquei muito feliz por mim mesma. Não achei que eu seria capaz tão cedo de fazer isso. Aí eu fiz assim, mais 2 vezes na semana. Depois fui para Patos, para minha cidade. Quando eu cheguei lá, a minha irmã tinha me chamado para correr, porque a nossa prima corre, e chamou a minha irmã para correr. A minha irmã, que nunca correu na vida, falou, vamos correr. E me chamou porque eu tinha começado a correr. Fomos nós e os namorados e maridos. E aí eu fiz pela primeira vez meus 5 quilômetros na rua, que eu nunca tinha corrido na rua, eu só tinha feito na esteira até então. E sem parar. Gente, eu não parei. Eu falei assim, meu Deus, eu achei o máximo, assim, quase morrendo. Durante a corrida lá dos 5 km, eu tava infartando. Mas, gente, quando termina, a sensação é tão boa. Eu falei assim, meu Deus, nossa, fiquei muito satisfeita comigo mesma. Aí, pensei o quê? Falei, vou fazer a prova de 5 km. Agora eu me sinto preparada para participar de uma prova de 5 km. A prova estava marcada para final de junho. Eu tinha 2 meses para treinar. Treinei, super feliz. Fiquei uns dias, não lembro que na época, sem treinar, 1 ou 2 semanas, porque eu tinha arrancado umas pintas. Então eu não podia fazer atividade por pelo menos 1 semana. Fiquei uns dias parado, mas depois voltei a treinar normal. A meta era fazer a prova em até 34 minutos, que era o tempo que eu tinha dado conta quase. Só que não sei o que eu fiz, mas eu fiz a prova em incríveis 30 minutos. 30 minutos, gente, eu nunca tinha corrido nesse pace. Eu nunca tinha corrido 5 km em 30 minutos. Quando eu terminei a prova, que eu fui pausar meu relógio, eu falei assim, meu Deus, não é possível. Esse trem tá errado. Eu tive que esperar o certificado da prova sair pra eu ter certeza que eu fiz. O Matheus também ficou indignado de eu ter feito em 30 minutos. Ele também não sabe como que eu consegui. Mas eu fiquei muito, muito feliz. Depois disso, a próxima prova, eu já quis fazer uma prova de 10 km. Aí eu comecei a treinar para dar conta de correr mais do que 5. Teve uma semana que eu corri 6 no final de semana, domingo. Eu falei assim, não, essa semana eu vou correr 6. Aí durante a semana eu treinava os 5, normal. Aí na outra semana eu falei, não, no domingo eu vou correr 7. No outro domingo eu corri 8. E no outro domingo eu nem corri 9, eu já corri logo os 10. E eu me achei demais. Eu falei assim, nossa, eu dou conta. Eu dou conta de fazer a prova de 10 km. E aí eu fiz a prova, minha primeira prova de 10 km. Foi final de agosto do ano passado. E em junho desse ano, eu fiz a minha primeira prova de 21 km. Sou meia maratonista. Eu antes corria sozinha, mas em março eu comecei com assessoria, porque eu ia correr meia maratona, né, gente? Não é brincadeira correr meia maratona. Então eu comecei a fazer acompanhamento profissional para eu dar conta de alcançar esse objetivo, que era uma meta, assim, muito difícil para quem não corria nada. Eu corri uma meia maratona depois de 1 ano e meio que eu comecei a correr e fiquei muito, muito feliz. Inclusive agora eu tô treinando para fazer mais uma meia maratona. Vai ser agora em outubro, dia 19, na prova da live em Brasília. E eu tô muito ansiosa. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre a minha vida no esporte. Depois eu trago outros vídeos para vocês contando mais um pouquinho sobre a minha vida, tá? Beijos!